Amém, meus queridos. Dando continuidade, então, à nossa série na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, nós estivemos vendo domingo passado o capítulo 12, e nós estivemos tratando a questão dos dons espirituais, que é a questão do carisma, a questão da diaconia e a questão do energema, essas palavras no grego e suas implicações. Então, sempre quando se falar de dons, é aquilo que Deus dá a cada um, Deus presenteia uns conforme a sua graça, Ele dá esse dom, esse presente, essa graça que Ele dá para cada um servir a Ele dentro do reino. E aí, dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de profecia, o dom de mestre, de evangelismo, de administração e por aí segue. E aí, quando vai se tratar a questão de ministérios, vai tratar a questão, então, da diaconia, que a palavra ministério no grego é diaconia. E aí, então, os dons, todos eles vão ser, de alguma forma, dons de diaconia. Eles vão servir para que nós sirvamos uns aos outros por meio dos nossos dons. Que todos os dons eles têm uma finalidade, a edificação do corpo de Cristo. E aí, na parte de energema, é a parte da manifestação, de que aí é a diversidade de manifestações também. Então, o dom de mestre pode ser usado em vários tipos, em várias áreas, e por aí segue. Amém? Eu queria só voltar ao último versículo do capítulo 12, para a gente fazer a parte introdutória, então, do capítulo 13, que Paulo fala assim no versículo 31 do capítulo 12. Ele diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Daí ele vai completar dizendo assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo, em todo o capítulo 12, trata essa questão do corpo de Cristo, Ele vai abordar algumas questões que estavam acontecendo em Corinto. Então, por exemplo, lá em Corinto havia a questão da prostituição, havia a questão cultural envolvendo lá a questão da autoridade do homem, a autoridade da mulher, Eu já falei isso nas outras pregações, o porquê que Paulo tratou isso, que era uma questão cultural, que tinha a ver realmente com o contexto histórico que estavam vivendo. Ali na igreja de Corinto também havia muito partidarismo, Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo e por aí, de Apolo. E aí havia todos esses conflitos ali entre eles na questão também de partidarismo. E além disso também havia esses conflitos em relação aos dons, onde uns se achavam maiores do que os outros, Achavam que o seu dom estava acima do outro e colocava o outro, então, numa condição inferior. Então ele trabalha toda essa questão do dom, da importância de cada dom, porque cada membro do corpo tem a sua importância, Meu dedinho aqui, as minhas mãos, os meus pés, os meus braços, Tudo tem a sua devida importância para o corpo. Então, nada é mais importante. Tudo tem o seu lugar, o seu chamado e o seu espaço para trabalhar dentro do reino, assim como é o corpo humano. Não há nada em nós que Deus criou que é descartável. Tudo tem a sua devida utilidade. Ok? Então, Paulo ele fala isso. Olha, apesar de toda essa questão que eu tratei a respeito do corpo de Cristo, da necessidade dos dons, então agora ele vai trabalhar aquilo que é um caminho um pouco mais importante, um caminho mais excelente do que tudo isso que que ele estava tratando. Ele vai tratar agora. Olha, agora eu vou tratar uma coisa mais excelente. Então ele começa a tratar o que é, então, essa questão. Então, Paulo ele fala que seja qual for o dom que recebemos da parte de Deus, se ele não estiver fundamentado sobre o amor, ele perde o seu valor. Então, todos os dons têm o seu valor, porém, se eles estiverem fundamentados sobre a questão do amor. Então, ele começa a dizer o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então Paulo trata no capítulo 12 a questão dos dons, a sua importância, e agora ali no capítulo 13 ele fala o seguinte: todos esses dons,
tudo isso que você recebe como um presente para ser utilizado no reino de Deus, para ser utilizado no serviço de uns para com os outros. Se isso não for fundamentado sobre o amor, que no caso aqui o amor é ágape, né, e é aquele amor incondicional, né, ou seja, você tem que servir a Deus de modo incondicional, você tem que amar os outros de modo incondicional. Quando a Bíblia fala, amai o teu próximo, né, como a ti mesmo, ou quando a Bíblia fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, essa palavra ali sempre é a palavra ágape, né? Ou seja, o nosso amor para com Deus tem que ser incondicional, ele não pode obedecer nenhuma condição, e o nosso amor para com o próximo também não pode servir algum tipo de condição, certo? Então, os dons, todos eles têm que ser exercidos sem condição, sem impor algum tipo de condição. E você conhece gente que trabalha muitas vezes assim, sabe? Só serve nessas condições. Eu só vou servir o meu irmão nessas condições. E aí que Paulo vem e coloca, olha, querido, o serviço, o dom, todo ele tem que estar fundamentado sobre ágape. Ele tem que estar fundamentado sobre esse tipo de amor incondicional. Então a profecia não está acima do amor. Se você profetiza e você não tem amor naquilo que você profetiza do modo errado, certo? Ainda, eu sempre penso, né, que a questão da exortação, né, daquilo que a gente muitas vezes chama a atenção da igreja, toda a exortação, toda a denúncia do pecado, seja da igreja, seja de quem for, ela tem que ter um propósito, ela tem que estar fundamentada sobre o amor, principalmente porque é visando a restauração do irmão e não somente a destruição, como muitas vezes se é falado, né? Se eu propago uma profecia, uma palavra, somente com o intuito destrutivo e não de reconstrução da vida, né, da restauração daquela vida, eu estou usando o meu dom de modo errôneo, porque tudo tem que estar fundamentado sobre o amor ágape. Em que sentido? De modo incondicional. Então eu tenho que servir de modo incondicional. Eu sirvo o reino independente do que os outros fazem ou não fazem, porque eu amo o meu irmão, porque eu tenho esse amor incondicional pela vida do meu irmão, então eu o sirvo por meio do meu dom, fundamentado no meu amor para com Deus e no meu amor para com o meu irmão. Por isso amarás o Senhor teu Deus como o amor ágape, um amor sem condições. Não importa se Deus me abençoa ou não me abençoa, se Deus diz sim ou não diz sim, ou diz não para as minhas orações, não importa, eu tenho que continuar amando a Ele pelo que Ele é o meu Deus. E nós temos que continuar amando a Ele, ponto final. Da mesma forma, Deus fala, olha, assim como você ama, né? Se você não ama seu irmão a quem vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Então eu amo também o meu irmão, porque é meio que uma coisa que está ligada à outra. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. E esse amor, essa exigência que a Bíblia traz sobre a minha vida, tanto para com Deus quanto para o próximo, é o amor. E os dons, todos eles têm que estar fundamentados sobre esse princípio, o princípio do amor, o princípio de ágape, de modo incondicional. Uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado nessa geração hoje, naquilo que muitas vezes algumas vertentes do cristianismo que procuram trabalhar de um modo mais progressivamente falando em termos políticos, né, se usam muito esse termo amor, essa palavra amor, de um modo muito isolado de outros aspectos da Bíblia Sagrada. Então, amar de modo incondicional nunca foi e nunca será uma forma de você assinar, validar o pecado humano, ok? Não é porque eu amo de modo incondicional e porque Deus me ama de modo incondicional que isso significa que Deus está liberando eu para pecar, para cometer todo tipo de pecado. Porque muitas vezes o que fala é isso, né? É como se o amor de Deus fizesse vista grossa para o pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que se diz por aí. Quando você fala, o que importa é o amor. Não, não é isso. Entende? O amor não elimina o dom. O dom sem o amor, sim, ele não tem validade, né? Ele é menor, ele é inferior, quando o dom não é alicerçado sobre o amor.
Porém, né, o amor não está eliminando os dons, certo? A única coisa que nós temos que tomar o devido cuidado é de trabalhar, exercer o nosso dom com o devido amor que a Bíblia nos exorta a vivenciar em nossas vidas. Amém, meus queridos? Então aqui ele coloca todos esses dons aqui, né? Ele não lista tudo de novo, os dons, até porque o capítulo 12 de 1 Coríntios não é o único capítulo na Bíblia que fala sobre a questão dos dons, mas então Paulo vai citar lá, né? Tanto a profecia, né? Até mesmo a fé aqui, essa fé que move montanhas, né? E isso tem que estar fundamentado sobre o amor. Então, se Paulo está falando isso, está chamando a atenção da igreja de Corinto em relação a isso, é porque estava havendo alguma coisa equivocada ali, né? Ele trabalha na questão do corpo, né? Tentando trabalhar a unidade daquela igreja, porque aquela igreja possa visualizar o que estava acontecendo dentro dela. Assim, olha, queridos, vocês são o corpo de Cristo, vocês não podem se dividir. Como eu falei domingo passado, o dedo não é o corpo, né? A mão não é o corpo, certo? Tudo somado é o corpo, é a igreja do Senhor Jesus. Então, no aspecto dos dons, tem que estar fundamentado. Então, além da visão do corpo de Cristo, que todos os dons são parte desse corpo, né, os membros, certo? Os membros que exercem esse dom são parte de um corpo. Então, todos eles trabalham em conjunto para o benefício do corpo de Cristo. E todo esse trabalho, tudo isso está fundamentado, então, sobre o amor. Então, o amor ágape, esse amor incondicional, ele confronta o comportamento dos coríntios. E também, nessa noite, vai confrontar o meu coração, a minha vida. Como é o meu trabalho, como é que eu me movimento no reino, como me movimento no corpo de Cristo, como eu exerço o meu dom no corpo de Cristo. Então, esse amor, essas palavras que Paulo vai contrastar com o amor, vão falar comigo, vão trazer à luz como é que é a manifestação, então, desse amor no meu dia a dia. Então ele começa a falar lá, primeira coisa, no versículo 4, que o amor é paciente. Ou seja, no exercício do meu dom dentro do reino de Deus, esse caminho mais excelente, então, ele traz sobre a minha vida paciência, que obviamente, faz parte do fruto do Espírito na minha vida. Então, a paciência, ser uma pessoa paciente no exercício do dom, é sinal de que você está exercendo o seu dom com amor, com graça. E aí já começa a confrontar muitas vezes a minha vida, na minha convivência como igreja, como eclésia no dia a dia. Outra coisa, que o amor, ele é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Olha só como Paulo está trabalhando, né? Ele está jogando meio que, escancarando na cara dos coríntios isso. Olha, se vocês realmente tivessem amor, vocês não estariam aí se vangloriando, achando que o teu dom é melhor do que o outro. Você não estaria descartando a necessidade do outro, né? Como eu falei domingo passado, existia o problema daqueles que descartavam os outros, né? Falaram, olha, eu não preciso de você. Paulo trabalha isso. E eu trabalhei também a outra questão, que é aquele que pensa que ele não é necessário para o outro, né? Que é um outro problema que Paulo acaba não tratando, né, na carta ali aos Coríntios, mas que também é uma realidade que muitas vezes acontece com a gente. E aqui Paulo está trabalhando esse tipo de vanglória, esse tipo de que muitas vezes soberba, que está ali ao nosso derredor. Então depende do dom que você recebe da parte de Deus, muitas vezes você fica mais propício a trabalhar essa questão da vanglória, né, do orgulho, né? Às vezes é comum você ver, por exemplo, no meio reformado, a soberba atacando, por exemplo, aqueles que têm um maior conhecimento teológico, porque estuda, né, profundamente, se preocupa muito com a questão do estudo das Escrituras, o que é louvável, né, graças a Deus, precisa realmente estudar, mas muitas vezes acaba caindo na questão da vanglória, a questão do orgulho, da soberba, e muitas vezes no debate, na discussão,
age, se comporta com soberba e não com humildade, né? No intuito de humilhar mesmo o irmão, né? Especialmente quando você vê aí discussões, debates entre calvinistas e arminianos, né? Arminianistas, você vai ver muito isso acontecendo, da parte de ambos, né? De ambos, tanto os calvinistas quanto arminianos, né? Você vai ver essa soberba muitas vezes aparecendo ali, entendeu? Ou seja, não está sendo uma ação, um exercício do dom de mestre que seja, ou de apologeta que seja, não está sendo exercido com humildade, e principalmente não está sendo fundamentado sobre a questão do amor. No meio pentecostal, eu vi muitas vezes assim, a pessoa que fala em línguas também, né? Agir com soberba por falar em línguas. Ou aquele que profetiza também, deixar essa questão da profecia também crescer no coração e muitas vezes agir com orgulho, com soberba. E aí Paulo vem falar assim, olha, se está ocupando orgulho no seu coração, soberba no seu coração, está faltando amor. Está faltando ágape aí, certo? Está faltando alguma coisa aí. Paulo está falando. Por quê? Porque o amor, ágape, ele é maior do que tudo isso. Lá no versículo 5, ele vai falar, não maltrata. Então, ágape, quem tem ágape no coração, não maltrata o outro. Não procura seus interesses. Isso daqui, principalmente, vai confrontar pessoas que têm uma mania, o hábito de falar de si mesmo o tempo todo. Sempre quando vai numa conversa, você vê que a pessoa, ela gosta de falar dela, ela gosta de falar de si mesmo. Tá sempre assim, né? Vai falar citar alguma história, né? Sempre a história dela é melhor que a dos outros, né? Então, esse tipo de coisa, né? A Bíblia, então, nos exorta que, pelo amor, em nome do amor, nós não devemos procurar os nossos interesses. Paulo fala isso, né? Que a gente não tem que procurar somente os nossos interesses. Então, quem não ama é essa pessoa que sempre está caminhando dentro da igreja, dentro do reino, somente procurando os seus interesses. Paulo está colocando aqui. Então é o seguinte, qual que é o teu dom? O teu dom visa somente o quê? Somente os seus interesses, não visa os interesses dos outros? Como é que é isso? Quando eu desisto do meu ministério, eu estou exercendo o amor que não procura somente os meus interesses, ou eu estou preocupado somente nos meus interesses em proteger a mim mesmo e lasque-se o resto do mundo? Ele fala que não se ira facilmente, não guarda rancor. Essa palavrinha aqui, não guarda rancor, é uma coisa complicada em se tratando de eclésia, em se tratando de comunidade, em se tratando de igreja, né? Como a gente vê gente que guarda rancor? Queridos, eu já tive que lidar no meu ministério com situações onde pessoas tiveram a cara de pau de me ligar e falar, preciso conversar com você, né, tal, né? Aí quando falam pra mim que precisam conversar comigo, eu já falei, ixi, lá vem, né? E aí de chegar pra mim e falar assim, você lembra que há 5 anos atrás você fez isso? 5 anos atrás, entende? Guardou uma coisa no seu coração, na sua mente, na sua alma, durante 5 anos, nunca me falou absolutamente nada, nunca sentou comigo para tratar isso, depois de 5 anos quer tratar uma coisa, guardou esse rancor, essa mágoa no seu coração. Queridos, uma pessoa que age assim, se você que está me ouvindo é uma pessoa que age assim, querido, em nome de Jesus, você precisa descobrir o verdadeiro amor em Cristo Jesus, porque há algo errado aí. Entendeu? Não se guarda rancor no reino de Deus. Não se guarda. Amém? Estou com um problema, se eu tenho um problema com você, eu preciso resolver isso. Eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Eu não posso pegar esse tipo de coisa, jogar embaixo do tapete e ficar guardando isso para que um belo dia, numa boa oportunidade, daqui a anos, sabe Deus, a gente vá e eu jogue isso na cara da pessoa. Tá certo? Uma pessoa que age assim, meu querido, desconhece o amor ágape. Amém? Olha, quando eu tenho um problema, eu vou e lido, eu trato. Trato. Entendeu? E se eu não tratar também,
pode ter certeza que não vai ser daqui 10 anos que eu vou querer tratar isso. Se é algo assim que não me incomoda ao ponto de eu precisar resolver com a pessoa, eu simplesmente deixo quieto e vou em frente, né? Porque também, se a gente for querer tratar absolutamente tudo o que nos incomoda, tudo o que nos chateia, né, a gente não vive. A gente vai ficar o dia inteiro ali, né, procurando resolver coisas, né, pequenas muitas vezes, picuinhas muitas vezes. Amém? Então é isso. O amor, meus queridos, ele não guarda rancor. Por isso que no reino de Deus, o dom, ele precisa trabalhar fundamentado sobre o amor. Porque senão não tem quem aguente, certo? Se você está lá servindo, está no Ministério de Louvor, por exemplo, né, o qual eu sempre fiz parte do Ministério de Louvor, quantas e quantas vezes aconteceram coisas que o negócio atravessou assim, mas daí eu orei e falei, vou embora, entende? Senão você não fica, você não permanece fazendo e servindo. Amém? No versículo 6, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Então aquela coisa, aconteceu uma injustiça e no meu coração eu me alegro com isso. Opa, alguma coisa está errada no meu coração em relação a isso, né? Alguma coisa está errada, está faltando também esse amor incondicional na minha vida. Eu me alegro, tenho que me alegrar com a verdade. Daí no versículo 7, fala uma coisa muito interessante, que todo dom tem que estar fundamentado. Tudo sofre. Então todo o dom que é dado, esse caminho mais excelente que é dado para nós, que está fundamentado sobre o amor, diz que então todo dom, todo chamado, tudo sofre. Por quê? Como ele é fundamentado no amor, e o amor é incondicional, então ele está ali para enfrentar qualquer coisa. Ele está ali, ó, tudo ele sofre em nome do amor pelas pessoas, em nome do amor a Deus, em nome do amor à sua eclésia e ao reino de Deus. Amém? Ele tudo sofre, tudo crê, amém? Então ele está ali sempre fundamentado sobre a rocha de enfrentar, seja o que é necessário que se enfrente, para que as coisas permaneçam, para que as coisas continuem em frente, glorificando o nome de Deus, servindo uns aos outros em nome de Jesus. Tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, dom é isso. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta em nome de Jesus. Esse é o dom fundamentado sobre o amor. E aí no versículo 8 ele vem falar, o amor nunca morre. Então, quem está fundamentado sobre ágape, jamais vai perder o amor sobre o reino, sobre Deus, sobre as pessoas. Quem está fundamentado sobre ágape. Daí você vê esse bando de gente que está aí, se divorciando porque fala que o amor acabou. Saindo das igrejas porque o amor acabou. Sim, porque o amor que talvez esteja ali equivocadamente fundamentado, tanto o casamento quanto a vida ministerial, não seja ágape, seja outro tipo de amor, amor filéu talvez, né? A questão dos relacionamentos, amizades, né? O amor eros talvez teve um amor eros pela esposa somente, né? E nunca teve amor ágape pela esposa e nunca teve amor ágape pelas coisas do reino, porque o amor ágape nunca morre. Nunca perece, nunca acaba. E ele vem, obviamente, da parte de Deus. E aí, mas as profecias desaparecerão. Olha só. Daí ele começa, então, novamente a contrastar, né, o fundamento do amor, e aí ele contrasta isso com as questões lá dos dons. Fala, olha, queridos, você está aí supervalorizando, colocando o dom de profecia, né, o dom da palavra, o dom do ensino, o dom da ministração, acima de tudo, mas deixa eu te falar uma coisa, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Qual que é a validade de todo esse nosso conhecimento teológico lá no céu? Né? Qual que vai ser? Lá tudo vai ser revelado, né? Eu não estou eliminando o conhecimento aqui na Terra, não é isso que eu estou dizendo. Mas é para você entender que a importância dessas coisas não podem estar acima do amor. É o que Paulo está falando. Pois em parte conhecemos,
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, precisamos caminhar na luz do nosso Deus, buscando sempre viver uma vida de perfeição. Obviamente que nós não somos perfeitos, somos propícios ao erro, ao pecado, né, a falharmos mesmo, mas sempre buscando alicerçar a vida sobre o amor, sobre essas coisas que Paulo está tratando aqui. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, Paulo está trabalhando o seguinte, que a maturidade, né, e aqui no caso ele está tratando ele como um homem, né, um homem ou uma mulher que seja, então isso pode ser usado tanto para um menino quanto para a menina. Quando a gente é criança, a gente pensa como criança, a gente pensa como menino, como um adolescente, né? A gente se movimenta dessa maneira. Quando a gente se torna homem, mulher, adultos, maduros, a nossa ação é diferente. Em outras palavras, quem ama nesses moldes em que Paulo está falando aqui, pode ser classificado, chamado como um homem de verdade e uma mulher de verdade. Quem não vivencia isso daqui ainda é criança, ainda é infantil, ainda é menino, ainda é menina. Ainda precisa amadurecer, caminhar nesse amor verdadeiro, real, sobre o qual toda a nossa vida tem que se fundamentar e se movimentar, especialmente nas relações de uns para com os outros, dentro do reino de Deus. E lá no versículo 12 ele vai dizer: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém, meus queridos? Amém? Que Deus nos dê toda a graça e a misericórdia necessária para que a gente possa vivenciar esse amor como eclésia, como igreja. Cada um de nós procurando essa maturidade, sabe? Colocar mesmo no espelho, se olhar diante do espelho e comparar realmente se nós estamos caminhando dentro disso que Paulo está descrevendo na questão do amor. Como é que anda essa questão da minha paciência? Como é que anda essa questão da minha bondade, o quanto de fato eu sou bondoso? Como é que anda essa questão da inveja na minha vida, né? Eu não estou dizendo que você não está propício a sentir a inveja, né? Todos nós estamos. Eu já tive inveja e eu considero isso um sentimento horrível, um sentimento medonho, baixo, né? De uma coisa que eu me sentia um inseto, um bicho, quando eu sentia esse tipo de coisa. Como anda essa questão em relação à soberba, ao orgulho? Como é que anda o meu coração em relação a maltratar as pessoas, né? A minha procura sempre pelos meus interesses, né? Eu tenho mirado facilmente. Como é que está isso na minha vida? Eu sou uma pessoa que guarda rancor, né? Uma pessoa que, né, guarda aí para que daqui 10 anos vai jogar na cara do teu pastor uma coisa que você, daqui 10 anos, negócio, né? Essas semanas mesmo eu tive que lidar com uma situação de uma pessoa que veio jogar na minha cara uma coisa de 5 anos atrás, entende? Que eu nem lembro. Eu jogava, falei, eu não lembro. E aí veio tirar sarro da minha cara porque eu não lembrava. Obviamente que eu não vou lembrar, entendeu? Porque o rancor era teu, não era meu, entende? Eu não tenho rancor com ninguém. Se eu tiver alguma coisa, eu vou lá tratar. Não guardo o rancor, né? Essa questão também do o quanto de fato a minha vida tem sido de fato um tudo sofre, um tudo crê, um tudo espera, um tudo suporta. Amém? Porque todos os nossos dons, meus queridos, vão cessar, vão ficar deste lado do cordão de prata. Só irá conosco, com cada um de nós, para a eternidade, os frutos desse amor que nós geramos
nesta vida em Cristo Jesus, em seu reino. Amém, meus queridos?